Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa quinta e última aula do curso A Morte Não Pode Ser um Tabu. Estamos saudosos já, porém muito felizes em receber vocês aqui para essa última aula. Eu tenho recebido algumas ligações de pessoas perguntando sobre a aula, ansiosos por esse dia. E a nossa aula de hoje, o tema é a responsabilidade familiar e social diante da morte. E é sobre isso que nós vamos falar. E no final do nosso encontro, a gente também vai ter um rápido exercício, uma reflexão, conforme havíamos combinado. Então, eu já peço de antemão para que você pegue uma caneta e um lápis ou um papel, para que você possa anotar algumas respostas de acordo com as reflexões que você possa ter ao longo desse exercício. E eu passo a palavra e duas boas-vindas para o Dom Antônio. Boa noite, Ana Paula. Olá a todos. Uma grande alegria estar novamente com vocês. E esse curso sobre a morte não pode ser um tabu foi muito enriquecedor, não só para nós, palestrantes, mas para todos aqueles que tiveram a oportunidade de acessar e acompanhar-nos durante essas 5 aulas. Creio que todos nós sabemos muito bem que o tema é um tema difícil, é um tema que nos impacta muito, mas esperemos que ao longo dessas aulas tenhamos realmente ajudado vocês a ver que não é assim um tabu tão fixado, que podemos mudar a nossa relação com a morte e ajudar outras pessoas também a viverem com essa perspectiva, que a morte não é um final, mas é um início de uma nova vida, vida com maiúscula. Então, iniciamos a nossa 5ª aula sobre esse tema tão necessário, sobre a nossa responsabilidade da família e da sociedade com a morte. Muito bem. E a gente vai se dividir da seguinte forma. Eu vou falar, então, sobre a parte da família, da responsabilidade familiar, e do Antônio sobre a parte da responsabilidade social. Então, começando aqui sobre a parte da família, eu queria trazer uma reflexão em que a gente pudesse junto aqui avaliar o quão responsável é a família na educação, na formação. E aí a gente pode entender de uma forma ampla. Então, imagine você que tem filhos, ou mesmo que não tenha, mas na sua família, na sua comunidade, nos seus alunos, um grande formador, um educador, e a família tem essa missão. Ela ensina o que é, qual é o caminho certo, qual é o caminho errado, o que os meus atos, os atos dos filhos, da família, dos membros da família, eles têm, cada escolha tem uma consequência. Então, a gente fala sobre planejamento familiar, do futuro, que é importante pensar no futuro. Então, a gente vai educando a família e vai se responsabilizando em passar essas informações para que cada membro da família fique completo na sua vida, no ciclo natural da vida. É mais ou menos por aí. Só que aí a gente esquece de colocar um item nessa formação, nessa educação, que é falar do único processo que todos nós vamos viver. E a gente já falou isso muitas vezes, e que todo mundo sabe, é sabido por todos nós, que é a morte. Então, o convite aqui é pensar que a nossa responsabilidade familiar, enquanto instituição família, é junto com a educação acadêmica, com a educação, como se portar à mesa, como cuidar dos mais velhos, como pensar no futuro, como estudar, enfim, é pensar também como vai lidar com a morte. Ou melhor, entender que é um assunto que precisa ser conversado, que não pode mais ser um tabu. E aí eu vou falar uma frase que eu disse em algum momento, em alguma outra aula: a gente não pode mais brincar de ser imortal. E assim, eu venho pensando muito sobre isso, passei por alguns momentos da minha vida familiar nos últimos meses, de alguns sustos, e fui vendo assim muito de perto o quanto que esse tema, se a gente não discute, não conversa, o tombo é muito mais alto, a dor é muito mais alta. E aqui, como o Dom Antônio disse, a gente não está tirando o quão difícil é esse assunto. Falar sobre morte, pensar em perder alguém que eu amo hoje, arde a alma, arde o coração. Queima, só de imaginar. Mas ainda assim a gente precisa falar sobre isso, porque não dá para correr disso.
Então, a família tem essa responsabilidade em multiplicar, em inserir, junto com as outras cadeiras de educação, de formação, o tema morte. E aí, talvez agora eu seja um pouco mais dura, um pouco doce, que é o seguinte, que quando a gente fica omitindo o tema morte, ou quando vira um tabu falar de morte na família, ou sempre quando a gente fala de alguém que já morreu, que não está nas nossas vistas, a gente falar num tom muito solene, num tom muito triste, ou seja, de fato um tabu, a gente está fazendo uma educação, uma formação baseada na mentira. Talvez isso assuste vocês que estão me ouvindo agora, mas eu acho que a família tem a obrigação e a responsabilidade de educar com a verdade e não com a não verdade, e por que não dizer mentira? Então, quando eu não consigo falar sobre isso com a minha família, quando eu não levo essa mensagem, quando eu não explico que isso vai acontecer, até para prepará-los, não para que a gente, de novo, fique o tempo todo achando que a gente vai morrer a cada momento e todo mundo ficar inseguro e ficar preso no mesmo lugar, né? Querendo ficar todo mundo se protegendo, não é isso, mas é entender que isso é um processo natural da vida e que a dor vai acontecer, que o medo vai existir, que vai, enfim, ser um processo dolorido, mas que ele é inevitável. Então, eu queria, assim, dizer para você pensar como é que você está lidando com esse tema na sua família, se a sua educação está sendo uma educação verdadeira ou mentirosa. E aí você pode, nossa, Ana Paula pegou pesado agora, não, eu estou sendo assertiva, porque a gente está no último dia do curso e agora a nossa missão, ela aumenta. Né? O nosso propósito em estar aqui é justamente querer tirar esse tabu, querer mostrar que sim, é dolorido, mas sim, precisamos falar, precisamos entender que é uma continuação. Né? E a ideia da gente pensar no ícone borboleta, que sai do casulo e vai voar, a gente quer trazer esse pensamento sobre a morte também. A gente não quer invadir a sua crença, não quer invadir o que você entende sobre a vida e morte, mas a gente quer trazer essa reflexão sim para você. Cuide dessa responsabilidade de educar e formar uma família. E lembre-se que uma das cadeiras de formação da faculdade familiar, da universidade da família, é o tema morte, porque é o único que é garantido que todos vão viver, que todos viverão. Não tem como mudar isso. Então, observe como você está lidando com a mentira, de novo, estou sendo repetitiva intencionalmente, ou com a verdade na formação da sua família. E aí, um outro ponto também importante, que quando a gente pensa assim, então, será que a gente vai saber, eu até ontem, inclusive, eu conversando com meu filho mais velho, a gente falando sobre esse assunto, sobre morte, né? Resgatando a aula de hoje com ele, e já fazendo a minha missão, né? Levando a responsabilidade familiar com meu filho e tal, e ele disse que tem dificuldade de aceitar. E a gente estava conversando muito sobre isso, e que bom que ele pôde falar, e a gente conversou bastante. E aí ele questionou uma coisa, falou, mãe, então já que a gente sabe que a gente vai morrer, então por que a gente não larga tudo? Você trabalha tanto, porque vamos viver. E aí vem um ponto que eu falei para ele, que eu quero falar para vocês, que faz parte da nossa responsabilidade familiar. Eu não estou aqui falando de desistência. Porque quando se eu penso, então eu não sei quando é que eu vou morrer, pode ser amanhã, pode ser depois, porque então, que tudo faz sentido? Já que eu vou morrer, o que faz sentido? E é aí que faz o sentido. Aí que a ideia de eu ser melhor a cada dia, de eu competir comigo mesmo, entende? Não é com o outro, mas comigo mesmo, de eu ser amanhã um pouquinho melhor do que eu fui hoje, uma melhor mãe do que eu fui hoje, uma melhor amiga do que eu fui hoje, de uma pessoa, de uma profissional. Então, o quanto que a gente pode melhorar a cada dia. Então, não quer dizer que você tem que viajar para as Maldivas e ficar por lá e sumir, só curtir a vida ou viver perigosamente, enlouquecidamente. Não estou falando disso, porque isso é desistir da vida. Eu estou falando de persistência, que é de entender quais são as pegadas que você quer deixar nessa vida a cada dia. Isso sim é o sentido de viver. Porque não dá para a gente falar de vida, de novo, eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir, se eu não falar de morte. Porque a morte é igual à vida. Isso que é incrível. E olha que é tão incrível e a gente foge tanto desse assunto. Não dá mais, de novo, para brincar de ser imortal. Porque nós somos finitos. Isso faz com que a gente se valide como criatura. Nós não somos criadores. Nós somos criaturas e a família precisa ter essa humildade, né, e multiplicar isso para os seus membros. O quanto somos, vivemos nas possibilidades de não mais estar aqui,
Mas, de acordo também com a responsabilidade familiar e da fé de cada família, é poder mostrar como é que é essa continuidade dentro do que você entende. Como é que você pode acalmar isso? Porque isso ajuda, no momento de uma morte, reduz as revoltas, reduz a revolta com o divino, quando você entende que isso é natural da vida, que ninguém tirou a vida de ninguém que a gente ama. Coitado de Deus, assim, sabe? O tempo todo eu vejo dessa forma, sabe, Dom Antônio? Assim, o tempo todo as pessoas vão culpando, né? Eu acho que, claro, se a gente entrega, ele cuida, ele orienta, mas a gente recebe o dom da vida, mas a gente tem o dom do livre-arbítrio para fazer a nossa vida. Nós administramos a nossa vida. E essa é uma responsabilidade familiar de mostrar para as pessoas, os nossos membros, enfim, das comunidades de família, que sim, a morte ela está aí, mas a vida ela precisa ser muito bem vivida para que a morte chegue na hora e você fala, ok, agora, mesmo que eu seja muito novinha, com poucos projetos, ou muito mais velha, mas o que eu pude viver, eu entendi o que é a vida. Então, assim, o que eu entendo quando a gente fala da responsabilidade familiar, a gente fala da educação sobre a finitude da vida, a responsabilidade sobre não desistir da vida, já que existe um ponto final. Eu posso me preparar para o check-out da vida. E aí já quero fazer uma transição no tema, que é o seguinte, é uma outra responsabilidade familiar que eu entendo, e que talvez seja burocrática, as pessoas não queiram falar sobre isso. Eu um dia conversando com a minha mãe, ela disse, ai meu Deus, vai me agorar agora, né? Sobre, você tem plano de funerária, você tem seguro de vida. Assim, é uma responsabilidade familiar deixar também que as coisas fiquem um pouco resolvidas para sua família. Paula, mas que assunto é esse? Sim, esse é um assunto que é uma educação, é uma formação de vida. Então, eu tenho uma história de uma amiga, é uma coisa bem rápida, que ela me contou que quando a mãe dela faleceu, ela com muita dor, ela e o irmão dela, e aí eles foram procurar uns documentos para ver a questão de enterro, de velório, e a surpresa dela, qual não foi, que tinha uma pasta, escrito o nome da mãe dela, assim, todos os documentos com o nome da mãe. Quando ela abriu, tinha todas as informações que ela precisava, telefone de seguro, telefone do advogado, telefone. Então, assim, uma quantia para arcar com alguma coisa que ela precisava, um papelzinho lá do plano funerário, enfim. Aí você pode, mas a pessoa programou isso, então ela sabia que ia morrer? Não, ela não sabia, ela só tinha isso organizado dentro do armário dela. Talvez ela imaginasse, um dia que eu morrer, alguém vai vir aqui buscar alguma coisa. Não precisa ficar contando. Mas você pode contar também. Então, assim, por exemplo, eu tenho um seguro de vida e meu filho sabe que eu tenho. Se acontecer alguma coisa comigo, com meu marido, ele pode se virar. Entende assim, mas nem todo mundo pode, nem todo mundo consegue, mas o que você conseguir, que você diga, que deixe as claras. Isso também é uma responsabilidade familiar. E aí eu posso dizer também por uma experiência própria, que eu já contei para vocês do falecimento do meu pai, e que não foi fácil. Foi numa época muito difícil financeiramente para toda a família, e foi uma coisa muito difícil, assim, para encontrar documentos, para conseguir arcar enfim, com o velório. Então, assim, além da dor que fica da perda, da perda da convivência, você ainda tem que talvez lidar com coisas muito difíceis burocráticas. E eu acho que é uma responsabilidade familiar também pensar nesses detalhes. Por isso que eu contei para vocês, acho que na segunda aula, que eu dou algumas palestras e pergunto, quem tem plano de saúde? Aí todo mundo levanta a mão. Ou a maioria levanta a mão. E quando eu pergunto, quem aqui tem seguro de vida? Aí o pessoal fica, que isso? Tá, alguns levantam. Quem tem auxílio funerário aqui? Ninguém levanta a mão. Porque a gente não quer pensar sobre isso. E olha, eu vou dizer que o valor é mínimo. É uma contribuição mensal pequena, que vale o descanso e a paz de quem você ama. Então, assim, não é para a gente falar de nada macabro, mas é para a gente falar do que é a responsabilidade da família diante desse tema, que é inevitável para todos nós. Então, mais uma vez, lidem com a verdade. Então, falar sobre isso que eu estou dizendo, por mais que assuste você, a gente está falando a verdade. A gente está falando aqui, olha, de forma muito clara e transparente, o que acontece quando uma pessoa morre, quando ela não está mais diante dos seus olhos. E aí, eu queria aproveitar, já para encerrar a minha parte, e ler para vocês um texto de Santo Agostinho, onde ele fala da morte.
E esse texto eu quero que você receba, até como o começo da minha despedida nesse curso, que está sendo um prazer enorme para mim dividir essa sala com o Dom Antônio, uma honra muito grande, e estar podendo contribuir com vocês pelo que eu tenho recebido de retorno, mesmo que pequeno, ou para pouco, ou para muita gente, eu não sei, mas alguma reflexão está sendo gerada, então eu fico bastante feliz. Mas se você está vivendo um luto agora, um luto que está muito difícil, muito duro, mesmo que você não esteja vivendo, ou que você vai viver, ou mesmo para a gente pensar nesse fechamento desse tema aqui, do âmbito familiar. É um texto que Santo Agostinho fala, e eu acho que ele fala muito assim, como se fosse falando para a família mesmo. Então, eu queria ler para vocês. Então, vou só localizar aqui e vou ler. Vamos lá. Vamos lá. Ele chama o texto de A Morte Não É Nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês, desculpa, eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu, agora, estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Eu vou repetir essa frase, porque ela marca muito. Eu li esse texto, inclusive, no velório do avô do meu marido, mas me ajudou também na minha despedida com meu pai, quando que eu não pude mais vê-lo. O fio não foi cortado. Santo Agostinho, muito sábio, disse essa frase. O fio não foi cortado. Eu gosto de repetir para que todos tenham isso bem marcado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos agora, que eu estou apenas fora das suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você ficou aí. Siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Siga em frente. Santo Agostinho. E eu finalizo com essa carta, com esse texto, que traz essa grande proposta. O fio não cortou, o fio não foi cortado. Continue vivendo. Continue com o teu propósito. Encontre teu sentido. Porque a vida é bela, sim. Ela é difícil muitas vezes, mas é bela, sim. É difícil porque a gente precisa crescer. E a morte também é um crescimento. É uma transição, é uma continuidade. Muito obrigada. Dom Antônio, com o senhor. E já que o fio não foi cortado entre o que Ana Paula falou e o que eu falarei agora, não há uma solução de continuidade. Porque a responsabilidade familiar, quando é vivida com toda a ênfase que foi dada para Ana Paula, para que as pessoas sejam educadas na verdade, para que as pessoas saibam colocar a morte como um projeto de vida, não um projeto esquecido ou até mesmo nem sequer pensado. E para que também haja essa responsabilidade familiar de não dar trabalho ao morrer, deixar tudo preparado para as pessoas que ficam, né? Então, esse fio, né, se continua pensando na responsabilidade social. Nós temos uma forma de falar que é como se tivesse uma tesoura na mão e corta o fio. E vocês falam, aqui dentro a minha família está protegida e lá fora é muito perigoso. Tem uma forma de falar de contrapor a família à sociedade, a sociedade à família. Como se a família fosse blindada de tudo aquilo que acontece fora dela. E a sociedade seja apresentada como uma ameaça à família.
Por isso, muitas vezes, quando nós consideramos o tema da morte, a morte que acontece na sociedade, mortes por acidentes, mortes por balas perdidas, né? Mortes por tragédias naturais, as mais diversas, o que está acontecendo nesse ano 2020, né? Mortes em hospitais, e nós ficamos assim pensando, né? Isso, que impacto tem na minha família? Ou, isso não tem nada a ver com a minha família. Isso é o que está acontecendo lá fora. Como se as pessoas da família não tivessem o fio ligado aos acontecimentos sociais. É preciso ter a responsabilidade familiar. Mas todos nós, independentemente da família que constituímos, a nossa vida individualmente tem uma projeção social. Nós temos um fio que nos conecta com a sociedade. E assim como é a família, assim será a sociedade. Se a família não se educa na verdade para a morte será vista na sociedade como simplesmente números, uma estatística. Não se está refletindo sobre a responsabilidade social. Não se está vendo o que cada um pode fazer para que na sociedade, né, haja possibilidades mais remotas de morrer e não possibilidades tão iminentes de morrer, né? Então, estamos nesse ano, esse tema foi escolhido como uma reflexão, porque desde o princípio desse curso se enfatizava muito que os números impressionam, e agora continuaram impressionando já no final do ano, quando pensávamos que ia haver uma estabilização, voltou a ter um pico, tanto de contágio como de óbitos, né? Mas impressionam apenas estatisticamente, mas não verdadeiramente, porque a sociedade é responsável por ver nos falecidos pessoas, não números. Ver nos falecidos, né, alguém pelo qual a sociedade é responsável, e não só o Estado, e não só a natureza através das suas mudanças repentinas que podem trazer tragédias, né? Quer dizer, lógico, há acidentes naturais, terremotos, enchentes, etc. Mas, às vezes, a culpa não é só dos acidentes naturais. A gente tem que pensar que a sociedade não pode ficar omissa diante dos acidentes naturais. Lógico, alguns deles são imprevistos. A gente sabe que uma sociedade no qual se preza a vida e se trabalha para que a possibilidade de morrer seja a mais remota possível, então se desenvolvem, né, através da ciência específica, se desenvolve recursos e meios para tornar, mesmo com terremotos, mesmo com acidentes naturais, tornar a morte a menos frequente possível, né? Já se sabe disso, que nos países onde, volto ao exemplo dos terremotos, a área de engenharia como uma responsabilidade social, porque toda profissão tem uma dimensão social. A área de engenharia desenvolveu recursos para tornar cada vez mais remota a possibilidade de que, num terremoto, haja um grande número de mortos, e reduzir o número de mortos ao mínimo possível. A sociedade é responsável também para a preservação da natureza, para que a natureza não seja mal utilizada, e nessa mal utilização, qualquer que seja uma mudança climática pode trazer consigo uma tragédia humana, mas por culpa da sociedade, que não vive o devido respeito ao ambiente natural. Então, o que eu estou dizendo é
que há um fio de continuidade, não uma solução de continuidade. Quando se vive a responsabilidade familiar, para que as pessoas tenham noção da sua finitude, saibam viver um projeto de vida que inclua o tema morte e que se preocupe com aqueles que ficarão. Essa responsabilidade familiar forma cidadãos pró-vida, forma cidadãos responsáveis para que a vida em sociedade seja uma vida mais segura e reduza as possibilidades de morrer em sociedade ao mínimo possível, e não uma sociedade onde a morte parece que faz parte do dia a dia. Então, nós sabemos que aqui entra a responsabilidade social em vários segmentos. A nossa responsabilidade social por escolher pessoas que representarão o povo e que realmente trabalharão para a educação, para a vida, a cultura da vida. Pessoas que representarão os cidadãos para fazerem legislações favoráveis à segurança, não só segurança pública, mas segurança ecológica, segurança do cidadão, para que possa ter condições de saúde, de higiene, de saneamento básico. Porque a morte não é só a morte repentina, mas é a morte que vai se desenvolvendo por falta de condições mínimas de vivência em sociedade. Nesse campo da saúde, especialmente de prevenção de doenças, que exigem programas de saneamento básico, de condições mínimas para que as pessoas possam ter alimentação, segurança, habitações dignas e não inóspitas. Então, há toda uma responsabilidade social na escolha daqueles que vão representar o povo, seja no poder executivo, seja no poder legislativo. Também é uma responsabilidade social que cabe no âmbito das diversas profissões. E aqui eu queria ressaltar 3 profissões importantes no âmbito da responsabilidade social: médicos, juristas e o pessoal da segurança pública. Pessoas que têm a vida de outras pessoas nas mãos. Pessoas que, sem deixar de lembrar a responsabilidade dos representantes do povo, mas também temos a responsabilidade social dos médicos, que estão sendo esse ano, junto com todo o grupo que trabalha em favor da saúde, assim intitulados profissionais de saúde, estão sendo os heróis para trabalhar em favor da vida. Mas, simultaneamente, com esse heroísmo daqueles que promovem a vida, também ainda existe, na área médica, muitos aqueles que promovem a cultura da morte, em vários aspectos, não promovendo a vida das pessoas mais fragilizadas, pessoas portadoras de deficiência, pessoas com doenças incuráveis, pessoas que vão ter a sua vida bem limitada pelas mais diversas circunstâncias. Então, também na área médica, junto com a área jurídica, nós observamos que, ao lado daqueles que são heróis da vida, também existem aqueles que são algozes da vida, aqueles que promovem a cultura da morte. E, por qualquer motivo, em vez de aliviar o sofrimento, controlar mais possibilidades de curar, são favoráveis, tanto na área médica como na área jurídica, insisto, à eutanásia, ao suicídio assistido, ao testamento vital, e reconhece isso como um direito das pessoas tirarem a própria vida.
A gente tem o direito de morrer com dignidade e o dever de cuidar da vida, e se não podemos curar, temos o dever de aliviar o sofrimento, mas nunca de antecipar ou prolongar a vida por razões econômicas, por razões ideológicas. A responsabilidade social, que nessas áreas da medicina e do direito exige que pessoas formadas nas universidades, pessoas formadas nas escolas de magistratura, nos cursos de pós-graduação, tenham também uma consciência ética social, não apenas uma consciência ética consequencialista ou utilitarista. É um tema muito candente no mundo atual, porque para muitas pessoas a morte é a solução para aquela pessoa que sofre. Em vez de cuidar da pessoa que sofre, querem tirar a pessoa que sofre do horizonte dos cuidadores, dos protetores da vida. E também toda na área da segurança, que são pessoas que profissionalmente não só devem ser responsabilizadas por suas próprias vidas, pela vida das suas famílias, mas pela vida das pessoas em sociedade. Não me refiro só apenas aos policiais, mas também são as empresas de segurança, as pessoas que trabalham em locais comerciais, que devem estar lá para não apenas proteger o patrimônio econômico, mas também para proteger as pessoas que circulam por lojas, por shoppings, por mais diversos locais onde ali devem se sentir em segurança. Então, nós temos um grande leque de responsabilidade social, tanto da parte dos nossos representantes, como em algumas áreas profissionais, citei 3 de mais relevo, mas depois também temos que chegar ao aspecto individual. A minha responsabilidade como pessoa humana, como indivíduo humano em sociedade. E aqui temos ver a nossa responsabilidade para preservar não só a nossa saúde e a nossa vida, mas também a saúde e a vida das pessoas que estão ao nosso lado e às vezes não tem nenhum vínculo, a não ser serem cidadãos junto conosco dentro de uma cidade. Então, aí, por exemplo, a nossa responsabilidade pessoal, individual, na condução dos veículos, a observância das leis do trânsito, a nossa responsabilidade social por ter atitudes de respeito à vida dos outros. Nós temos pessoas que, mesmo que tenhamos temperamentos diversos, que não sejamos pessoas violentas. A morte começa com a violência verbal, não é só com a violência armada, não é só balas perdidas, mas também palavras perdidas. Palavras perdidas que podem originar uma discussão e, naquela discussão passional, haver agressões que podem chegar à morte. Então, vemos isso com muita tristeza, às vezes, em discussões de trânsito, em festas, em espetáculos públicos, na área esportiva, na área do entretenimento. Então, vemos pessoas que, por palavras perdidas, podem levar a discussões e ações mais violentas, tirando a vida e até gerando uma violência em massa. Todas as nossas responsabilidades podem ser compartilhadas com representantes no âmbito legislativo, executivo, judiciário, com aqueles que diretamente estão relacionados com o tema da vida, médicos, forças de segurança, empresas de segurança,
mas não podemos nos omitir na nossa responsabilidade pessoal diante da sociedade. E aí, nesse sentido, a pessoa que foi educada em família para o valor da vida e vê na morte um processo vivencial singularíssimo, que faz as pessoas aprender a morrer. Quando bem educados em família, essas pessoas serão, em sociedade, promotores da cultura da vida. Da cultura da vida, pessoas que saberão, através de atitudes pessoais, de reações pessoais, de conversas pessoais, serem aqueles que veem na vida, em sociedade, um dos grandes bens, não só para o indivíduo, mas também para gerações futuras. A história é de uma grande mestra para todos nós. E quando se fala de história, nós não podemos cortar o fio da história. Estamos aqui falando que a Ana Paula pegou essa frase de Santo Agostinho e foi muito enfática ao dizer que o fio não se rompeu. Mas muitas vezes o fio se rompe entre família e sociedade, e entre indivíduo e história. A gente corta o fio da história, a gente se liberta da história. E vemos que no passado, e não muito longínquo, também no passado recente, a falta de responsabilidade social levou a guerras, levou ao terrorismo, levou a grandes tragédias naturais, falta de responsabilidade pessoal, nos faz olhar para trás com tristeza e ver países inteiros que consideram legítimo e até um dever de eliminar raças. E por motivos ideológicos, e hoje em dia até a gente vê por motivos religiosos, infelizmente. Então é muito importante que na nossa responsabilidade social nós tenhamos também a consciência histórica para não repetir erros do passado. Porque se errar é humano, perseverar no erro é falta de memória histórica. Porque muitos erros cometidos no passado continuam sendo cometidos hoje com outros nomes, mas o erro é o mesmo. Hoje em dia nós entramos numa cultura do eufemismo. Então, o que antes era considerado realmente um assassinato, hoje em dia é considerado uma interrupção de vida. É considerado simplesmente um direito. Mas há poucos anos atrás, há poucas décadas atrás, e não precisamos ir há muitos séculos atrás, isso era considerado um crime, um genocídio. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é um direito. Não se considera um genocídio. Quanto milhões de pessoas são mortas, em outras épocas era um genocídio. Nesse mundo hoje, onde a responsabilidade social pelo maior bem que o ser humano possui, que é a própria vida, passou de ser um genocídio para ser um direito. Alguma coisa na sociedade está errada. E eu penso que uma das causas desse erro é a perda da memória histórica. Erros do passado não podem ser novamente cometidos. E até no tempo atual, se fizermos um corte transversal na nossa época, estamos vendo realmente quantas pessoas que em sociedade estão perdendo a vida precocemente, porque o que aconteceu ano passado, retrasado, há 10 anos atrás,
simplesmente foi um impacto midiático, mas não trouxe consigo consequências sociais para a proteção do cidadão, para a proteção especialmente das crianças, mais expostas, ficam mais expostas, para a proteção das famílias. A gente vê erros atuais sendo repetidos, embora haja impacto midiático, haja até slogans feitos com bastante criatividade, mas todas as vidas importam. Todas as vidas importam. Todas as vidas importam. Importa para quem? Para cada cidadão. Não só para os representantes do povo, não só para segmentos profissionais que têm relação mais direta com a proteção e promoção da vida, mas todas as vidas importam para todas as pessoas. Porque nós não podemos viver nessa esquizofrenia. A minha família blindada e lá fora não me importa o que está acontecendo. Nem tampouco podemos viver como uma família ameaçada por uma sociedade, né, onde a vida não vale um tostão, usando uma expressão bem antiga, né? Não vale um tostão. Né? Não sabemos se viver em família será uma segurança ou não, porque vem a violência desde fora. Né? Então, nós temos que criar esse fio contínuo. Família bem educada, na cultura da vida, e a cultura da vida inclui o projeto Morrer com Dignidade. Essa família é promotora também da cultura da vida em sociedade, seja através da profissão que cada um exercerá, e seja na sua responsabilidade individual para criar condições para que a vida em sociedade seja uma vida também bela, uma vida agradável, uma vida que vale a pena ser vivida em sociedade, porque a gente se sente seguro, a gente se sente valorizado no dom mais precioso que nós temos, que é viver. Porque a vida, muito bem, é um substantivo, a vida, mas a vida não é uma abstração, a vida é viver. E viver, né, com todo o prazer que a vida traz consigo. Né? Essa semana mesmo lia um texto sobre a felicidade e nesse texto o autor dele dizia que o poder extremo que nós temos é o poder de ser feliz. O poder extremo, quer dizer, o poder mais forte que nós temos é o poder de ser feliz. Não é o poder econômico, não é o poder militar, não é o poder político, é o poder de ser feliz. E esse poder ser feliz, continuava o autor desse texto, é que faz com que a vida seja desejável e não abominável. Então, o poder de ser feliz torna a vida desejável. Para a vida ser desejável, nós temos que encontrar à nossa volta pessoas que sabem ser promotoras, defensoras e criadoras da cultura da vida, não da cultura da morte. A responsabilidade familiar e social nos faz caminhar nessa direção. Todas as vidas importam. E se todas as vidas importam, cada um de nós, seja como uma identidade familiar ou uma identidade profissional, todos temos que sentir a responsabilidade de tornar a vida desejável, de tornar realmente esse poder de ser feliz não uma ilusão, mas uma realidade. Então, essa última aula que nos foi inspirada por esse ano, onde eu e a Ana Paula ficamos muito tocados
pelos números, né? Muita estatística, muita estatística. Mas será que tantas pessoas foram consideradas como pessoas dignas, pessoas que foram tratadas, foram cuidadas, né? Essas pessoas se contagiaram uma falta de responsabilidade familiar ou uma falta de responsabilidade social? Não sabemos. Mas a morte não pode ser um tabu. A morte tem que ser um projeto de vida, tanto a nível pessoal, como familiar, como social. E o projeto de vida-morte não significa matar, mas sim saber viver a morte e saber viver em família, saber viver em sociedade, sendo grandes construtores da cultura da vida. E se a Ana Paula me permite, eu vou compartilhar com vocês um projeto que foi sendo gerado durante as semanas desse curso, né, entre eu e a Ana Paula, de continuar um curso o ano que vem, a partir de março, né, já que falamos tanto de morte, vamos falar de vida, né? Então, anuncio aqui que eu e a Ana Paula vamos organizar, né, para que possamos, no ano 2021, além de ter todas as seguranças sanitárias, higiênicas e sociais para que a pandemia cesse, né? Também vamos desenvolver esse tema. Se a morte não pode ser um tabu, viver também não pode ser um tabu. Não pode ter medo de viver. A gente não tem, e a gente só tem medo do desconhecido. E muitas vezes, ao não conhecer o que é a vida, a gente transcorre nesse caminhar pela vida, a gente transcorre de uma forma um pouco medrosa, medo de viver. Não é só o medo de morrer, como nós vimos aqui, que esperamos que eu e a Ana Paula esperamos que tenhamos conseguido tirar de vocês o tabu da morte e não temos medo de morrer, mas não podemos ter medo de viver. Por isso, ano que vem, né, anuncio já, junto com a Ana Paula, nosso projeto de curso. Né? Isso aí. Fazer um projeto de perder o medo de viver. Muito bem. Verdade, Ana Paula? Isso mesmo. Então, a gente tem hoje aqui a nossa aula com um tom de despedida, ao mesmo tempo de transição para o próximo. A gente Isso não vai mesmo, parar. Então, isso. Contamos com vocês para assistir, para acompanhar, para também refletir junto, para trazer questões e para nos inspirar também, enfim, para que a gente possa fazer essa grande troca. E sim, vamos falar sobre vida. Embora a gente falando sobre morte, a gente está falando sobre vida, né? Mas uma vida, né, com aspecto de ok, sabemos já que tem a morte, mas e agora? Né? O que a gente faz aqui? Né? Colocando o pé no chão, o que a gente escolhe fazer? Muito bem, vai ser muito legal. Então, a gente está chegando no final. Eu queria lembrar que a gente vai ter um exercício agora. Se você não pegou uma caneta, um papel, dá tempo de você correr lá e pegar. E se você não quiser agora, depois você pode ouvir, assistir esse vídeo algumas vezes e você vai fazendo, enfim, sua reflexão. Então, eu queria começar a te contar uma notícia. Do Antônio, essa é para o senhor também, tá? Para mim também. É um exercício que eu utilizo muito com os pacientes, utilizo muito em palestras, utilizo muito até nos meus processos de coaching também, que é o seguinte, eu conto para vocês agora a seguinte informação. Você acaba de ter a notícia de que você morreu. Pois é. Você agora está aqui, mas você morreu. Você não está mais nesse mundo. Essa é a notícia que eu quero te dar. Estamos todos mortos agora. Você está morto agora. E aí eu te pergunto, imagina se você agora vai perceber, vai acompanhar a sua despedida física, ou você vai estar num velório, num crematório, você vai estar, enfim, vendo as pessoas, tendo o poder de ver as pessoas falarem sobre você, o legado que você deixou, como você se relacionava, como você agia, as coisas que você contribuiu na vida dessas pessoas. O que você acha que as pessoas que você mais ama vão falar de você? Se fosse hoje,
A notícia é hoje, você morreu agora. O que as pessoas estão falando de você? O que você imagina que elas estejam falando de você te faz feliz? Ou seja, é satisfatório? Ou você precisaria de mais tempo para viver, para consertar e rever algumas coisas? Queria que você pensasse. Então, assim, eu vou fazer algumas perguntas e ficar poucos segundos, porque eu não estou te vendo escrever, né, para a gente não ficar uma coisa muito aqui silenciosa, mas eu vou tentar fazer alguns segundos de silêncio. Então, pensa sobre isso. Observe as pessoas, aquelas que você mais ama. Observe assim, as suas várias dimensões que a gente tem, né? A dimensão de amizade, a dimensão fraternal, a dimensão paterna, enfim, seu papel de filho, seu papel de irmão, seu papel de pai, seu papel de mãe, de amor, de marido, de sacerdote, enfim, de psicóloga. O que as pessoas estão falando para a gente sobre esses nossos papéis? Eu quero que você pense o que você foi durante a vida, o que você construiu, quais foram as grandes pegadas que você deixou. Qual foi o seu legado no seu relacionamento que você jura dizer que é o mais importante para você? Porque geralmente, sabe o que acontece? E aí é uma coisa que talvez eu esteja chovendo no molhado, possa ser um clichê que eu vou dizer, mas a gente às vezes é mais duro, menos carinhoso e mais bravo, mais impulsivo com quem a gente mais ama, com quem está ali do lado da gente. É ou não é? Muitas vezes a gente acaba, mas é íntimo, mas é irmão, mas é porque é mãe, porque é filha, porque é marido, porque é esposa, porque é minha secretária, enfim, não sei. Mas a gente às vezes permite mostrar um lado assim mais explosivo. Como é que essa pessoa está falando agora de você? Quero que você vá pensando. Qual legado você está deixando? Vai pensando. Agora eu quero te contar uma outra notícia. Uma notícia boa, talvez. Você agora pode voltar a ter a vida, o dom da vida, mas você vai ter só 2 meses de vida. Você pode voltar para os teus relacionamentos, para a tua vida. O que você faz? Você volta agora e tem a chance de resgatar. Até para quando for daqui a 2 meses, você vai ter que partir, você vai consertar algumas coisas que você precisava consertar. Ou ainda dá tempo de você aprender coisas novas, de você ensinar aquilo que você não estava ensinando, que você pode ensinar, que só você sabe fazer, você precisa multiplicar e deixar essa tua marca no mundo. Qual relacionamento você precisa pedir desculpa, perdão? Onde você vai se reconciliar? Tem algum lugar que você precisa ir para se reconciliar? Então aproveita, você tem 2 meses. Pensa agora. O que você precisa fazer de diferente nesses 2 meses para resgatar um pouco da tua paz nessa tua transição? Pensa sobre isso. Você tem agora uma oportunidade, mesmo que de 2 meses, pouco tempo, mas você tem essa oportunidade agora de fazer novas ações. Agora, eu quero te lembrar do seguinte, você pode pensar, mas eu vou morrer daqui a 2 meses mesmo, então vou fazer aquela história lá que a Ana Paula disse, vou para Maldivas, vou viajar, então vou viver vida louca, sair, né? Só rock and roll, álcool, uhul, badalada, porque já que eu vou morrer mesmo, então agora eu vou aproveitar tudo que eu tenho que fazer. De novo, se for um aproveitar saudável, que você deixe seu legado, excelente. Mas se for vida louca, já que você vai morrer em 2 meses, você está me contando uma história de desistência. E eu não estou querendo propor aqui uma história de desistência. Esse exercício está trazendo aqui a reflexão para você de persistência. Você tem 2 meses para correr atrás do prejuízo. O que você faz? Quem é a primeira pessoa que você procura para conversar? Quem é a primeira pessoa que você procura para pedir, pelo amor de Deus, me perdoa? Ou então diz que você ama, que você não fala há muito tempo. Quem é essa pessoa? O que você precisa aprender em 2 meses, que você sempre quis aprender? Quanto tempo você não dança, não ouve uma música, não percebe os pássaros, as crianças? Você está tão corrido, está tão no automático. O que você precisa fazer nesses 2 meses para quando você estiver partindo, e aí vai de vez, você possa dizer assim, ok, agora eu deixei meu legado. Não tive tanto tempo, mas deixei um legado melhor do que aquele primeiro. Pensa sobre isso, você tem essa chance. Então eu queria que você listasse o que você faria com cada relação importante. O que você faria na sua profissão, nas suas escolhas.
Anota isso mesmo. Precisa ser agora, depois você volta, assiste isso aqui e você coloca no papel e vai refletindo o que você precisa fazer, com quem você precisa se reconciliar. E, de novo, não foge para as Maldivas, não vai viver vida louca. Persiste. É a sua oportunidade agora. Mas aí eu tenho agora a terceira notícia para você, que talvez você já saiba, mas é uma terceira notícia que eu acho que é a melhor boa nova que eu posso te dar agora. Para mim também, inclusive, para o Dom Antônio também. E assim, eu de verdade, quando eu faço esse exercício, eu penso muito em mim. Porque eu acredito, gente, verdadeiramente que o santo de casa tem que fazer milagre. Então, eu sou muito exigente comigo. Então, a grande notícia que eu quero dar para você agora é que isso foi só um exercício. E que você está vivo. E que você não precisa só ter 2 meses. A gente não sabe. Mas você tem a oportunidade de, a partir de agora, rever as suas relações. O teu projeto de morte é teu projeto de vida e vice-versa. Então você pode agora procurar quem você precisa procurar. Pode agora dançar mais, observar mais a natureza, aprender aquilo que você quer aprender há tanto tempo que você está adiando. Pensa naquela coisa que você adia há muito tempo. Agora é hora de fazer. Porque eu estou te dando a melhor notícia do mundo, você está vivo. E agora? Então vá e faça. E aí eu fecho com um trechinho do texto de Santo Agostinho que ele diz: você ficou aí, olha a chance que você está tendo, hein? Você está aqui, isso era só um exercício. Você ficou aí, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Viva! E aí a gente fecha. E eu espero que esse exercício, embora tenha sido um pouco acelerado, porque a gente não está na interação ao vivo, mas que você possa fazer. É claro que é uma escolha, o propósito de cada um fazer. Todas as vezes que eu faço e já fiz isso, realmente foram foi muito produtivo e muito importante. E eu vejo as pessoas que levam a sério e fazem esse exercício, quanta transformação acontece. Porque você tem a oportunidade de perceber o seguinte: eu posso agora. Não tem mais desculpa. Sabe aquela coisa de quando você está doente, que você fica numa cama e você fala assim, poxa, tô com a vontade de sair andando. Mas você sempre pode sair andando, mas você não pode agora, agora você quer. Então, olha, você está agora vivo, está com saúde. E se você não tiver, se cuida para você ter cada vez mais, busque ajuda e faça o que você tem que fazer. Às vezes você não pode estar andando, mas você pode falar, você pode ligar, você pode pedir para alguém fazer algum encontro para você, mas resolva o que tem que resolver, aprenda o que tem que aprender, ensine o que tem que ensinar, deixe as suas pegadas. A gente não acaba, a gente pode se eternizar. Como você quer se eternizar? Pense nisso. E a gente vai concluindo com esse tom de despedida, saudoso, porém feliz da vida, né, Dom Antônio? Porque a gente vai estar de volta aqui em março, falando sobre vida, mais ainda sobre vida, como um complemento. E é isso. Quero agradecer muito a presença de todos vocês que acompanharam essas 5 aulas. Algumas pessoas falam para mim que ficam assistindo várias vezes a mesma aula e refletindo e tirando proveitos diferentes em horas diferentes da vida. Então, é muito gratificante e que a morte não seja um tabu. Muito obrigada, Dom Antônio. Muito obrigada por essa troca, por essa experiência incrível, pela sua amizade, pelo seu carinho, pelas suas orações. Muito obrigada. Eu também agradeço a você, Ana Paula, porque esse curso, embora com as 5 aulas bem compactadas, né, esse curso é um dos benefícios da pandemia. Uhum. Aqueles que veem na pandemia uma tragédia desse ano 2020, mas também aqueles que, graças à pandemia, como você, como eu, como tantas pessoas, souberam tirar um bom partido desse tempo e ajudar muitas pessoas a compreenderem que as adversidades inesperadas não são apenas momentos difíceis, mas também são momentos criativos, momentos que geram atividades para mostrar os benefícios que há em todas as circunstâncias da vida. E esse ano, penso que o curso sobre
Morte Não é um Tabu, foi um dos grandes benefícios criativos do ano 2020. Legal. Esperemos que aqueles que nos acompanharam e que podem ainda, ao ver esses vídeos que estão no YouTube, ao longo dos próximos meses, também tirem essa conclusão. E nas dores é que nós temos a oportunidade de criar novos horizontes, de voar alto, de encontrar novos caminhos. E nós procuramos, Ana Paula e eu, procuramos ajudar vocês a voarem alto e no meio de tantas trevas, nuvens e parece caminhos fechados, proporcionar novos horizontes. Então, essa é a nossa despedida temporária. Isso, temporária. Temporária. Porque quando o próximo curso estiver organizado, já haverá a divulgação para que também vocês possam nos acompanhar ao longo do próximo ano. Esperamos que seja durante mais tempo, porque esse nosso curso foi agora do segundo semestre, nos meses de setembro e agora. Mas esperamos tê-los também como nossos acompanhantes no ano 2021. Isso mesmo. Muito bem. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Uma despedida. Um abraço, Dom Antônio. Beijo a todos. Também. Fiquem bem. Vivam. Um abraço. Vivam. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.